Capítulo 8. Alcateia das Sombras, a história de um mago esquecido. Nemelion, indo para o Reino Esquecido, com o objetivo de fugir e evitar problemas por sua retaliação a um soldado do Reino Hart, depois de ser acusado injustamente. No caminho, encontrou pequenas aldeias, algumas desconhecidas e outras mais nas profundezas do Reino Esquecido. Nemelion até conhecia, mas a quantidade de vilas desconhecidas crescia, pois o Nemelion não estava no caminho para Hayaka ou Raji. Os aldeões das aldeias desconhecidas advertiram de ladrões de grimório e outros criminosos nas redondezas. Uma coisa era certa, aquela região era mais precária do que qualquer vila que ele já havia conhecido. Nemelion chegou a ajudar em algumas tarefas das vilas, mas nunca ficava nelas e decidia permanecer acampado para evitar que pessoas ficassem no fogo cruzado caso alguém do Reino Hart chegasse para lutar. Nemelion se sentia triste, pois sabia que seus pais estavam muito preocupados, mas não podia arriscar em ir vê-los. Em suas longas noites sozinho, pensou em se entregar para as autoridades e aceitar qualquer punição com o fim de evitar algum tipo de guerra entre países. Clover já enfrentava muitos problemas com o Olho do Sol da Meia-Noite. Se o Reino Hart e seus recursos naturais e métodos de defesa se juntassem com o Reino Diamond e seus experimentos que, pelo que Nemelion ouviu falar, tinham um enorme poder de ataque, os dois reinos seriam imparáveis para o Reino de Clover. O isolamento auto-imposto trouxe uma grande sensação de solidão, parecida a caminhar pela vazia dimensão espelhada, mas ainda assim não se comparava. No entanto, essa dimensão tinha uma boa utilidade para fuga em caso de ser atacado por um inimigo muito poderoso. E nos dias que se seguiram, depois de caçar algum animal e cozinhar de forma decente com utensílios de magia de criação de luz feitos sem o grimório e com sorte um pouco de tempero dado pelos aldeões, Nemelion gostava de ir à dimensão espelhada por alguns minutos para pensar no seu próximo movimento, coisa que era mais difícil graças à raiva cada vez maior que sentia do Olho do Sol da Meia-Noite por incriminá-lo. Em um desses momentos, Nemelion fechou os olhos e percebeu tudo ao seu redor como uma luz gigantesca, como se todo o lugar estivesse repleto de um mana muito poderoso ou fosse feito de mana. Nemelion continuou suas viagens até que um dia, em um ponto bem distante da capital real, novamente decidiu ir sem rumo e encontrar uma vila, pedindo informações para saber em que parte de Clover estava exatamente. No entanto, não esperava caminhar até o anoitecer sem encontrar nada. Graças a uma bola de luz, Nemelion percebeu que estava em um lugar extremamente precário. Pela grande ausência de plantas, não parecia um bom lugar para plantio. Grama réa feia e seca, parecia que havia sobrado depois de uma grande batalha entre grupos de magos, ou dois magos extremamente poderosos. Nemelion andou mais um pouco e finalmente encontrou uma vila e até entrou na mesma, principalmente por já estar escurecendo. Ao entrar na vila, Nemelion não viu luzes acesas, nada, as construções precárias estavam vazias e não havia rastro de pessoas, parecia que Nemelion estava na dimensão espelhada. Claramente aquela vila estava abandonada. Porém, antes de ir, Nemelion começou a ouvir vozes. Parecia que alguém estava tentando intimidar alguém. Ouviu o grito de uma mulher, parecendo estar prestes a ser abusada ou algo assim. Nemelion foi até a origem do som e observou escondido. Era um homem de capa negra, e com um símbolo estampado nela. Ele ameaçava uma mulher dizendo: "Sua garota é estúpida. Acha que só isso é o suficiente? Você me fez vir até aqui, me prometendo informações e só me dá isso." O homem dá um sorriso malicioso e complementa dizendo: "Já que você foi uma completa inútil, talvez seu corpo possa me servir." Nemelion calmamente se revelou: "Solte-a, senão vai se arrepender." O homem olhou para trás e viu Nemelion caindo na gargalhada pelo aspecto do ser que viu. Logo disse para o garoto sem tirar os olhos de Nemelion: "É alguma amiguinha sua?" Nemelion: "Eu sou homem." Em um piscar de olhos, Nemelion estava na frente do homem e usou um raio de reflexão horizontal no rosto do homem que fez sua cabeça sair voando como uma bola de tecidos queimados. O raio era disparado enquanto Nemelion gritava imbecil. A garota olhou para Nemelion impressionada, porém com medo. O homem nem teve tempo de abrir seu grimório.
Após o encerramento daquele ato, que estava mais para uma execução do que uma luta, a garota olhou com um olhar de descrença. Nemelion respirou fundo para se acalmar e logo disse: "Você está bem. Você deve estar assustada, mas não se preocupe, eu já o matei." A garota começou a chegar perto. Nemelion continuou: "Você deve ficar bem agora." Nemelion acabou sendo pego desprevenido por um soco daquela garota, que principalmente por não estar com a pele de Manativa, o jogou no chão, expondo novamente a fragilidade natural do seu corpo. A garota então disse irritada: "Seu idiota! Tem noção de quanto tempo sofremos para pegar um desses em uma armadilha? E você estragou tudo." Nemelion, enquanto se levantava, começou a se sentir assustado. Será que por acaso interferiu em alguma missão de outro esquadrão que envolvia a tal armadilha? A situação pareceu ser essa quando um grupo de pessoas começou a aparecer em volta dele. Viu que algumas dessas pessoas carregavam uma bandeira. Nessa bandeira tinha um lobo preto com olhos vermelhos e um chifre. Se recompondo, o bastardo percebeu que havia cometido um erro. Porém, antes que ele pudesse pensar se lutar ou fugir, alguém apareceu dizendo: "Só pode ser brincadeira, tanto tempo e esforço para atrair um deles para o plano ser estragado." Nemelion olhou para o garoto que estava falando. Era um garoto loiro que parecia ser só um pouco mais velho que ele. Tinha olhos azuis bem claros, possuía um traje vermelho e uma espada. Vendo o desconhecido se aproximar, Nemelion disse: "Olha, desculpa por isso, ela estava em perigo e eu só quis ajudar." Ou pelo menos parecia que ela estava em perigo. "Sendo sincero, eu realmente não tenho pensado bem ultimamente." O garoto loiro suspirou de forma pesada e disse: "Tudo bem, eu entendo, mas de qualquer forma, você causou um prejuízo enorme para nós, garoto." O sujeito mudou sua expressão mais tranquila para uma bem mais severa e com um olhar intimidador disse: "Você vai vir com a gente, agora." Nemelion não sabia a intenção daquele grupo, se era de gente boa ou ruim. Nemelion: "Claro que eu não vou." "Sujeito, eu acho que você não entendeu, isso foi uma ordem, não um pedido." O grupo rodeou Nemelion, abrindo seus grimórios. Nemelion sabia que tinha que neutralizar todos rápido. Também abriu o seu grimório. Em um feitiço específico, Nemelion sumiu da vista de todos os integrantes do grupo e criou uma duplicata real enquanto rodeava o grupo. Nenhum conseguiu vê-lo, ou foi o que ele pensou, pois o sujeito loiro, mesmo não ajudando seu grupo, estava claramente lendo seus movimentos, embora parecesse ter uma leve dificuldade em segui-los. Enquanto a duplicata real desviava dos ataques do grupo servindo de isca, Nemelion colocava mini-espelhos explosivos nos corpos dos seus inimigos. Os espelhos explodiram quase ao mesmo tempo, depois daqueles movimentos que no total duraram pouco mais de 3 segundos. O grupo, ao ser pego desprevenido, ficou caído. Todos pareciam neutralizados. Nemelion desfez e Nemelion sabia que tinha que fugir do líder deles. Porém, ouviu uma voz dizendo: "Magia de luz, passo da luz." O raio de luz foi em um instante na direção de Nemelion, e o jovem apenas sentiu uma grande dor em seus pés. Nemelion caiu no chão como uma grande dor e quando viu seus pés, viu que a parte de cima dos seus calcanhares estava cortada. Ao olhar de quem fez isso, Nemelion viu mesmo o cara loiro. Ele tinha uma espada desembainhada em sua mão que estava com sangue, seu sangue. "Sujeito, desculpe pelo meu método. Eu sei que é doloroso, mas você não me deixou escolha." Mente de Nemelion: "Eu devia ter escapado de vez para a dimensão espelhada. Era o que eu devia ter feito desde o início." Logo depois abriu seu grimório e usou o portal para a dimensão espelhada. Ao ver o sumiço de Nemelion, o sujeito ficou surpreso. Nemelion cuidou dos seus ferimentos de forma improvisada, usando bandagens feitas com magia de luz, mas conseguiu ficar de pé e, apesar de estar confuso com aquela situação, agora estava seguro na dimensão espelhada. Ou isso pensava até sentir o mana de outra pessoa atrás dele. Era um rapaz de cabelo azul escuro e olhos violetas, que apenas disse: "Caramba, que dimensão interessante essa, Swain." Nemelion olhou bem para a pessoa que estava atrás dele, sem acreditar que havia outra pessoa ali. "Que dimensão curiosa, ela é bem diferente das outras que costumo ver com a minha magia, Nemelion."
Isso é impossível. Eu tenho certeza que fechei o portal e ninguém mais devia ter entrado. Como conseguiu entrar aqui? Simples, seguir você pela distorção que você deixou na barreira do espaço. Toda vez que alguém usa uma magia dimensional ou temporal, a barreira espacial é afetada, cria distorções. Eu simplesmente percebi a distorção que você deixou e segui você através dela. Mente de Nemelion, me seguiu até aqui. Com certeza é um tipo de magia espacial. Essa sua dimensão é bem interessante, mas não estou a fim de enfrentar você em território desconhecido. Vamos mudar o local. Nemelion ficou assustado com a última fala. O invasor abriu seu grimório e disse: magia dimensional, outra dimensão. O local da batalha mudava aos poucos em um tipo de portal conforme o mana do invasor aumentava. Logo o portal sugou os dois, os levando para uma nova dimensão. Na nova dimensão, Nemelion olhou ao redor, suspenso no ar no que parecia um céu noturno cheio de estrelas e objetos redondos que pareciam luas gigantes. Você parece ser uma boa pessoa, mesmo que de forma brutal foi salvar alguém indefeso. Mesmo assim, você tem uma dívida comigo agora. Nemelion sentiu um golpe em sua nuca e logo desmaiou. Na capital do Reino Clover, enquanto esperavam o resultado dos exames de seleção dos Cavaleiros Reais, a falta de Nemelion era sentida. Seki continuava trabalhando para manter a cidade segura, mas se sentia triste sem um certo colega de cabelo congo para saudar em sua estrela cadente de bronze. Rita derretia pedras e outros alvos, esperando o resultado dos exames. Sua mente dava voltas, pensando se o homem que apesar das diferenças foi seu aliado de forma legítima era na verdade um assassino que só tinha uma bondade de fachada. Enquanto disparava seu veneno corrosivo nas pedras, a Rosa Azul concluía em pensamentos. Não importa o quanto eu repense, ele pode ser pervertido, mas não faz sentido ele ser maligno. Seki ao finalizar sua ronda, parou perto de onde estava treinado Rita. Seki, treinando a pontaria de novo. Rita, para acertar o anão da antimagia, preciso ser rápida. Mas sendo franca, eu preferiria ter envenenado tal lambris. Seki fez uma cara desconcertada e pensou: que garota precipitada, envenenar um vice-capitão fria ela ser expulsa. Rita, mas me diz uma coisa, por que você não tentou fazer o teste? Seki, simples, ainda sou muito fraco. Eu até queria tentar pedir à senhorita Mereoliona por mais treino, mas além dos Cavaleiros Reais, ela tem estado bem mal. Mereoliona voltava de um treinamento na floresta próxima, com seu corpo sujo e seus punhos apresentando feridas leves. Mente de Mereoliona. Aquela imprestável. Flashback. Cavaleiros mágicos dos Servos Cianos haviam encontrado os dois habitantes do Reino Hart, ambos com feridas leves e alegando que Nemelion havia atacado eles. No entanto, naquela mesma tarde, uma rápida leitura de seus pensamentos com a magia de Marx, o assistente do Rei Mado, revelou a verdade, dando a Mereoliona o sinal que ela precisava para derrubar Sarado no chão com um soco e logo começar a estrangulá-la. Mereoliona, estrangeira imprestável. Um atentado a um vermilhão terá consequências. Sarado. Encontramos no quarto dele um círculo de invocação de um demônio. Essa foi outra prova de que deveríamos matar ele. Membros dos Reis Leões Carmesim tentaram parar sua capitã, mas apenas a força do seu mana na forma de patas de fogo fez com que os Leões Carmesim fossem jogados para longe. No entanto, uma voz familiar fez a Rainha Leoa sem coroa parar. Albert, não faz isso, Mereoliona, não vale a pena. Disse Albert Raikan, que havia chegado com Solid Negra e Nozel logo atrás dele. Sem entender nada, Mereoliona parou. Mereoliona, Albert. O que faz com os Silvas? Nozel, eu estava contratando ele para experimentar a comida que chamou tanta atenção no Festival da Estrela. Quando ele soube o que estava vendo, de alguma forma correu mais rápido que nós até aqui. Albert, eu diria que esse é o poder de um pai capitão Silva. Mereoliona, essa desgraçada tentou matar nosso filho e mandou os subordinados para fazer o trabalho sujo. Eu exijo uma reparação. Marx, a senhorita terá capitã, assim que provarmos a inocência de Nemelion Vermilion.
Mereoliona, sabendo que falar mais não levaria a nada, apenas saiu de lá irritada, arrastando Albert com ela. Quando já estavam do lado de fora do QG, Mereoliona apenas disse: "Obrigado por me impedir de fazer uma besteira." Albert: "De nada, é o mínimo que eu posso fazer. E sei que está com raiva, mas o Nemelion, esteja onde estiver, deve estar com tanta raiva quanto você ou talvez até mais." Mereoliona: "Como pode ter certeza?" Albert: "Meu avô e meu pai diziam, uma pessoa sabia tem medo de 3 coisas: o mar em tempo chuvoso, a noite sem lua e a ira de alguém gentil." De uma cara séria, Albert passou para uma expressão chorosa. Mereoliona estranhou, já havia visto Albert triste, mas realmente eram poucos os momentos em que isso acontecia e nunca o viu chorar, nem quando se acidentava na cozinha. Emocionalmente era alguém forte, principalmente por ter criado um filho apenas com a ajuda do seu pai. Mereoliona: "Eu imagino a razão das suas lágrimas, também estou angustiada." Albert olhou para Mereoliona e logo, suas lágrimas começaram a escorrer. Albert: "Sim, claro. Só que, depois de 16 anos, dói muito se sentir tão impotente. Eu nasci com tão pouca magia, nem mesmo com meu grimório eu poderia." Mereoliona: "Seu grimório? Pensei que nunca tivesse ido pegar um." De uma pequena capa de grimório, Albert sacou um pequeno grimório amarelo, um trevo de 3 folhas, adornado com folhas de árvore e desenhos de talheres que remeteram à comida. Albert: "Consegui ele há 3 meses, ele tem feitiços úteis para o dia a dia, mas não vai muito além de magia de criação simples. Eu sou um fracasso nesse mundo." Mereolion sacou um braço, abraçou Albert chorando uma discreta lágrima. "Não fala assim, Albert, nem todos nasceram para lutar, mas você não é um fracasso, tem um dom maravilhoso na cozinha e foi um pai maravilhoso para um garoto maravilhoso. Antes eu pensava que, além do Nemelion me odiar, mesmo se eu pudesse ter tido a chance de criar o meu filho, não poderia ser uma boa mãe." Mereoliona sacou seu grimório e disse: "Mas juro pelo meu grimório, que vou trazer ele de volta. Pelo nosso filho." Disse colocando a mão no centro da capa do seu grimório. Albert fez o mesmo colocando sua mão sob a de Mereoliona, o que os fez corar como 2 pré-adolescentes com seu primeiro amor e tirar as mãos, dessa vez com expressões igualmente sem graça. O grimório se abriu, revelando um novo feitiço. Mereoliona: "Melhor eu ir. Boa noite." Disse indo embora, ouvindo Albert dizer levantando a voz: "Boa noite." Nozel havia visto tudo e mentalmente chegou apenas a uma conclusão: eles realmente se amam, mas ainda me pergunto como a Mereoliona se apaixonou por alguém como ele. Voltando ao presente, Mereoliona fechou os punhos com determinação. Mente de Mereoliona: "Nada vai me impedir de acabar com o olho do sol da meia-noite, se for preciso. Assim que meu irmão se recuperar, eu mesma vou atrás de você, meu filho, Nemelion." Magna também estava muito afetado, pois quem considerou seu irmão menor havia desaparecido. A única escolha de Magna para evitar o desespero foi treinar. No melhor dos casos, treinava tanto que chegava cambaleando no quartel-general, isso quando não chegava desmaiado. Em algum lugar do reino esquecido, Nemelion acordava atado em uma cadeira, dentro do que parecia um quarto de alguma estalagem ou moradia. Notou que estava amarrado com cordas estranhas. Assim que olhou para frente, viu o sujeito que entrou na dimensão espelhada sem sua permissão sentado em sua frente e ao lado dele o garoto loiro que cortou seus pés. Vendo que estava sem seu grimório, Nemelion se debateu para tentar sair, mas quanto mais ele se debatia, mais as cordas apertavam. Não adianta, essas cordas são o item mágico, quanto mais você se debate, mais apertadas elas ficam. Dizia o rapaz de olhos lilazes à sua frente. Pela postura que o garoto loiro estava ao seu lado, parecia que o rapaz na sua frente era o líder. Nemelion viu a corda novamente e reparou que ela tinha uma cabeça de cobra na ponta. "Líder, sei que as coisas parecem difíceis para você, mas você nos causou um grande prejuízo. Você pode me dizer seu nome?" "Nemelion. Me chamo Nemelion." Ao ouvir isso, o sujeito que parecia o líder daquele grupo levantou uma sobrancelha e ficou pensativo. Depois de pensar por uns segundos disse: "Líder, bem que eu achei suas características físicas parecidas com as deles.
Então, pode me dizer o que o bastardo da família Vermilion está fazendo aqui? Nemelion. Entendo. Alguém que estava no Festival da Estrela deve ter contado para você, não é? Líder. Não, não é isso. Eu já conhecia você bem antes disso. Nemelion. Já me conhecia. Como assim? Perguntou legitimamente confuso. Líder. Foi aquela gorila ciclope que falou para mim. Nemelion ficou mais confuso ainda. Nemelion. Gorila ciclope. Líder. Você é filho de Mereoliona Vermilion, não é? É assim que eu a chamo. Diria aquele cara, deixando Nemelion com um rosto inexpressivo ao ouvir aquele apelido estranho. Nemelion. Gorila ciclope. De onde é que veio esse apelido estúpido? Líder. Minha mãe chamava a sua assim. Ela dizia que Mereoliona era bruta como uma gorila e com uma força de ciclope. Nemelion. Sua mãe. Então elas são conhecidas. Líder. Tipo isso, sua mãe provavelmente já deve ter te contado sobre ela. O nome dela era Hannah, talvez te soe familiar. Nemelion pensou um pouco. Aquele nome não lhe era estranho. Pensou até que a ficha caiu. Nemelion. Ela pode ter mencionado, mas não deu muitos detalhes. Só disse que era uma rival dela, e que lutaram juntos algumas vezes no campo de batalha. Nemelion se lembrou um pouco do jeito que a sua mãe falava dessa mulher. Pelo tom que ela falava parecia que essa tal de Hannah gostava de irritá-la. Acho que foi só isso, ou posso ter esquecido de algumas coisas de tanto desmaiar nos combates. Ela bate pesado até com a minha pele de mana. Eu ainda sinto os golpes. Líder. Viu só, por isso Gorila Ciclope é um apelido perfeito. Pode-se dizer que já encontrei sua mãe algumas vezes. Nemelion. Entendi. Líder. Será que pode me explicar o que está acontecendo aqui? Nemelion contou tudo o que aconteceu, logo o líder disse. Entendo, não precisa se preocupar em ser achado. Você não vai embora tão cedo, a sua dívida precisa ser paga. Nemelion. Podem explicar pelo menos quem era aquele cara? Líder. Você já ouviu falar dos purificadores, certo? Nemelion. Claro, são um grupo de criminosos que se movem pelo submundo, e que tem grande atividade no mundo do crime. Ouvi um pouco sobre eles na capital real. Líder. Isso mesmo, somos membros da guilda de caçadores, resumindo, estamos em conflitos com eles. Hoje íamos capturar aquele cara e tirar informações dele, mas você abateu ele e estragou tudo. Não vai poder ir até pagar sua dívida com a gente. Nemelion suspirou e disse. Tudo bem, parece que eu não tenho escolha, não é como se eu tivesse um lugar para onde ir nesse momento. O que eu tenho que fazer? Líder. Muito em breve teremos uma batalha contra os purificadores. O Ned aqui me detalhou suas habilidades. Disse apontando para o rapaz loiro ao seu lado, segurando o grimório de Nemelion. Ned, você será muito útil para nós. Quando a batalha acabar, sua dívida estará paga. Nemelion pensou um pouco e respondeu. Eu atrapalhei vocês, então farei isso, fazer o que né? Será que dá para me desamarrar então? Líder. Claro, pode deixar. Corda peçonhenta, solte agora. Ao dizer isso, a corda desamarrou Nemelion e foi para a mão do líder daquele grupo. Nemelion sentiu o alívio dos seus braços livres, mas também sentiu que seus pés não doíam mais. Líder. Deve estar com os pés bem melhor agora. O Ned aqui tem uma magia de cura bem poderosa. Dizia o rapaz apontando para o loiro. Líder. Sou Sirius, líder do grupo Alcateia das Sombras. Nemelion apertou a mão de Sirius. Nemelion. É um prazer. Essa corda é bem engenhosa, hein? Sirius. É sim, foi feita por uma parceira minha. Melhor te tirarmos daqui. Com o rumor da sua magia se espalhando pelo nosso grupo, ela já deve estar vindo. Nemelion. Ela? Antes que qualquer explicação pudesse ser dada, a porta daquele quarto saiu voando. Por um instante pensou que fosse Sarado querendo matá-lo pessoalmente, mas infelizmente ou felizmente, era outra pessoa do sexo feminino. Garota. Cadê ele? Sirius. Tarde demais. Ned apontou para Nemelion. A garota chegou perto de Nemelion e parou ao lado de Sirius, dando sua mão a ele e olhando para Nemelion com estrelinhas nos olhos. Garota. Muito prazer, meu nome é Yuki. Ouvi falar da sua magia de luz misturada com magia de espelhos.
O que acha de passarmos um tempinho juntos? Tenho tantas coisas para perguntar, tantos feitiços que quero experimentar, tantas coisas, disse de forma hiperativa, parecendo uma criancinha, com estrelas em seus olhos. Sirius. Bom, fazer o que? E o que ele é todo seu. Assim que Yuki ouviu isso, arrastou Nemelion até um tipo de laboratório. Yuki, me conta tudo o que sabe sobre a dimensão espelhada. Disse sorrindo com um olhar de estrelas. Nemelion chocado disse. Direta, gostei disso. Nemelion abriu o portal para a dimensão espelhada e logo viu a porta, para verificar se estava aberta. Nemelion, damas primeiro. Yuki entrou acompanhada de Nemelion. Assim que entrou, viu tudo exatamente igual. Yuki, o reflexo do mundo. Os dois começaram a caminhar e Nemelion resumiu o que sabia. Nemelion, totalmente vazio, sem vida e só é alterável pelo mundo exterior. Até uma mísera folha é indestrutível nesse lugar. Yuki, poderia escapar de uma barreira de restrição feita com magia espacial por essa dimensão? Nemelion, boa pergunta, mas eu acho que não, já que a dimensão espelho refletiria a barreira, então só destruindo a real. Também posso ver coisas que as pessoas estão fazendo no mundo real pelo espelho do meu grimório ou qualquer superfície que reflita. Ela foi descoberta por um mago do reino Art chamado Alon, é tudo que eu sei. Yuki sacou seu grimório e disse, magia de forjamento, scanner de mana. Do grimório, saiu um objeto quadrado que abriu um pequeno compartimento em cima, saindo uma pequena torre no centro, a torre brilhava com uma cor dourada. Yuki, essa leitura, nunca vi essa cor. É parecido à cor que o mana adquire quando usado para magia de luz, mas esse scanner analisa mana em seu estado puro. Logo depois de anotar suas observações em um pequeno caderno, Yuki sentou no chão e fez mais uma pergunta. Um pesquisador que descobriu algo como isso deveria ter deixado registros. Encontrou algum? Nemelion, perto da masmorra onde encontramos o feitiço para a dimensão espelhada, tinha uma aldeia. A aldeia guardava um diário que fazia parte da pesquisa de Alon. Infelizmente o diário foi destruído. Disse sentando no chão. Yuki, não viu nada, nenhuma página. Nemelion pensou um pouco e quebrou do círculo da invocação da demonia Grindeville. Nemelion, eu vi uma com o círculo da invocação de uma demonia. Uma demônia que adora boas histórias. Provavelmente ela deve saber de algo, mas a página com o círculo ficou lá no quartel dos Reis Leões Carmesim. Yuki, isso não é um problema, tem um item que pode fazer uma página nova com esse círculo. Yuki buscou em seu grimório outro feitiço. Yuki, magia de reforjamento, elmo da recordação. Um elmo que parecia simples de cor branca com detalhes azuis similares às rugas de um cérebro apareceu, e Yuki colocou o elmo em Nemelion. O elmo se ajustou para ficar cômodo na cabeça do bastardo dos Vermilion. Yuki, use ele enquanto tenta lembrar do círculo. Se você viu ele uma vez que seja, vai ser capaz de refazê-lo. Tem um livro sobre invocação demoníaca. Nemelion, ok, mas ela vai ter um preço, vai querer uma boa história. Yuki, sem problemas, tenho algumas boas. De volta ao laboratório, Nemelion começou a se lembrar do círculo como se tivesse visto ele há segundos, pediu rapidamente um pedaço de papel onde foi aos poucos desenhando o círculo da invocação. Logo, os dois desenharam o círculo e logo, só precisavam de um sacrifício. Nemelion cuidou dessa parte, capturando um lobo selvagem e amarrando suas patas depois de deixá-lo ferido. Depois de sacrificar o animal do círculo da invocação, uma gosma preta surgiu do chão em uma grande forma retangular, se fechou-se em um livro esmagando o lobo, e pouco depois, Grindeville surgiu no círculo da invocação. Grindeville, ora, Nemelion Vermilion, você me invocando de novo. Nemelion, sim, quero que você conte toda a história de Alon, tudo o que você souber. Yuki, na verdade, só a origem da magia da dimensão espelhada basta. Grindeville, essa não é apenas uma história. É a história, uma das mais longas que tenho, nem preciso contar todos os detalhes. De qualquer forma, vai custar mais que uma história ou duas. Yuki, paga o preço que for. Grindeville riu, e disse, não é de você que vem o custo adicional, é do Vermilion.
Me interessa fazer um pacto formal com ele. Nemelion. Pacto formal? Grindevil. Exato, nos pactos formais você poderia usar uma parte dos meus poderes, mas nesse pacto eu apenas quero acompanhá-lo nesse mundo em troca de reduzir meus poderes, quero novas histórias vivenciá-las e sair desse inferno que chamo de vida. Yoki. Um demônio que não quer estar no inferno, que estranho. Grindevil. Não, quando você vive cercada de demônios que só querem ter seu ego massageados pelos seus inferiores ou tortura-los por pura diversão. O pacto é simples, te mostro minha forma mais amigável e depois de contar a história a Nemelion, tudo bem, eu aceito. Grindevil. Muito bem, primeiro sua história, garota, espero que seja uma boa. Yoki. Não precisa se preocupar, hoje eu vou lhes contar sobre uma das batalhas mais difíceis que a Alcateia das Sombras já teve. Nemelion e Grindevil escutavam com atenção. Tenho certeza que vocês já ouviram falar dos dragões que já existiram na antiga Era de Ouro do Reino da Yamonde, não é? Bom, hoje irei lhes contar a história de quando o nosso grupo, a Alcateia das Sombras, enfrentou um dragão da primeira grande guerra entre Clover e Diamond. Guerra essa que é conhecido hoje em dia como a Dança dos Dragões. Após ouvir a história, Grindevil animadamente disse: que história impressionante, não ouço nada sobre dragões assim desde a primeira grande guerra. Nemelion, vocês passaram por maus bocados, é incrível que ainda estejam vivos. Yoki, bom, você ouviu a história. Nem todos estão. O tom de sua voz era triste. Nemelion, desculpe, eu não queria tocar em um ponto sensível, eu só. Yoki, tá tudo bem, eu decidi contar a história, não tem por que se desculpar. Ok, essa história com certeza foi o suficiente, agora jovem Vermilion, para o contrato formal, corte sua mão. Nemelion cortou a mão como uma faca, fazendo uma linha diagonal. Grindevil fez o mesmo com a ponta afiada de uma pluma que sacou. Logo os dois apertaram as mãos. Grindevil, você aceita que eu te siga por todos os dias por tempo indeterminado, restringindo meu poder a uma mínima fração e documentando toda a sua história? Nemelion, sim, eu aceito. Grindevil respirou fundo. Grindevil, bem, hora de cumprir minha parte. Grindevil mudou de forma para uma do tamanho de uma mulher adulta, ligeiramente mais alta que sua mãe, de pele e cabelos brancos, olhos com esclerótica preta e pupila vermelha. Usava um elegante vestido preto, adornado com caveiras e carregada um livro com uma pluma. Grindevil, eis minha verdadeira face. Agora a história. A demonia se concentrou, parecendo se preparar para lançar um feitiço. Magia de contos, recontação hístrica. O local mudou para um laboratório diferente do de Yuki, porém este estava localizado em uma torre. Na torre, estavam trabalhando um jovem e um senhor já com alguma idade. Grindevil, isso é apenas uma projeção, vamos repassar os pontos mais importantes da história de Alon, o Solitário Esquecido. Era uma vez, no passado, décadas antes do surgimento do primeiro rei mago de Clover, uma família. O pai, Henry, era um cientista que trabalhava para um jovem e recém-construído reino Hart, na época bem menor e bem mais indefeso. O pai criava um filho adotivo como tipo de magia novo para a época. Esse filho era Alon. O jovem Alon era um assistente dedicado, e embora tivesse certo talento para batalhas, sua verdadeira paixão era a pesquisa. Com a ajuda de seu filho adotivo, Henry desenvolveu os primeiros sistemas de defesa do reino. No entanto, quando a tradição da família real do reino de ter pactos com o espírito da água começou, a maioria dos sistemas projetados por Henry ficaram obsoletos. O pesquisador veterano ficou profundamente deprimido e temia cair no esquecimento. Alon, ainda inspirado por seu pai, trabalhou em uma nova teoria. Possuindo a duplicata real, Alon foi um dos primeiros na história do mundo a teorizar a existência da dimensão espelho. Estudou um pouco de magia espacial e fez uma pesquisa, desenvolvendo a teoria de um sistema que, em caso de uma ameaça muito grande, trocaria a versão da dimensão espelhafa com a versão real do reino, colocando os que não eram capazes de lutar a salvo. Entretanto, como era uma ideia muito teórica sem um método de acessar a suposta dimensão, o governo do reino os expulsou por gastar recursos em pesquisas inúteis.
Alon dedicou os últimos anos de sua juventude até chegar em torno dos seus 30 a treinar para proteger seu pai e sobreviver até encontrarem um local ao qual pudessem pertencer e chamar de lar. No entanto, a paranoia por invasores era compartilhada por todos os jovens reinos daquela época. O reino Spades era o mais caótico, devido ao seu grande tamanho. Muitas facções surgiram, reivindicando o direito de governar o país. No meio dessa guerra civil Alon lutou, mas infelizmente, Henry seu pai adotivo estava morto. O vazio que Alon sentiu foi indescritível. A vontade de sumir daquele mundo foi intensificada ainda mais por se dar conta de que agora estava totalmente sozinho. Tristeza e a solidão foi tanta que, com o corpo do seu pai nos braços, Alon aos seus 30 anos, conseguiu o feitiço para adentrar na dimensão espelhada. Os seguintes 20 anos foram de isolamento extremo para Alon, vagando entre os reinos graças à dimensão espelhada sem nunca ser encontrado e aprendendo a extrair o poder daquela dimensão. Mesmo sem esperança, Alon era incapaz de acabar com a própria vida. Sempre que deixava de comer propositalmente para morrer de fome, nos momentos finais mudava de ideia e roubava comida. Quando tentava morrer por um ataque de animal, no último segundo contra-atacava e matava o animal com apenas um feitiço simples. Pouco antes de conhecer o primeiro rei mago, o rei dos elfos, percebeu Alon roubando comida e ambos se tornaram amigos. Alon começou a ficar na Vila dos Elfos. Embora tivessem diferenças, Alon sentia que pertencia a algum lugar. No entanto, os anos de isolamento fizeram Alon desenvolver uma forte fobia social, não sendo capaz de falar com ninguém além dos elfos. O rei dos elfos, que tinha se apaixonado pela irmã de Leniel e estava esperando uma criança, dizia a Alon que não tinha o que temer, que assim que a criança que seria o futuro de humanos e elfos nascesse, ele poderia se mostrar diante de Leniel e assim compartilhar seus talentos para ajudar o novo reino que surgiria. No entanto, ninguém esperava a traição de Leniel aos elfos. Alon tentou proteger os elfos, mas falhou e apenas o rei sobreviveu ao massacre. Sem conseguir lidar com a tristeza, Alon se isolou novamente e enquanto o rei dos elfos se transformara em um demônio para tentar vingar o seu povo, Alon construía um refúgio perto de uma futura vila que logo se tornaria seu laboratório. Lá, Alon passaria os seguintes anos documentando sua história e pesquisando uma forma de transferir seu feitiço para um local e selá-lo. O processo de documentação incluiu contar essa história que estou resumindo à minha mãe. Levou 20 anos, mas Alon conseguiu copiar seu feitiço para ir à dimensão espelhada e selá-lo com o único pré-requisito possível, sendo que quem quer que o encontrasse no futuro, deveria ter o mesmo tipo de grimório dele. Seu corpo nunca foi encontrado, pois morreu doente nos arredores do seu laboratório na dimensão espelhada, tendo a solidão que o acompanhou por 40 anos como sua única companhia. A projeção se dissipou, o círculo da invocação se desfez e Grendeville apareceu em uma forma miniatura no ombro direito de Nemelion. Os dois ficaram imóveis, tentando processar aquela história. O que ninguém sabia é que Raya, membro do Olho do Sol da Meia-Noite e Terceiro Olho, havia entrado da dimensão espelhada e lá, havia encontrado Abdurgion, anteriormente o laboratório de Alon. Perto da saída, o membro da organização terrorista encontrou um esqueleto. Raya, aí está você Alon, logo estará conosco. Após Grendeville mostrar a eles a história de Alon, a mesma permanecia no ombro de Nemelion enquanto observavam o trabalho de Yuki. Nemelion havia usado sua magia para summonar vários espelhos para Yuki. Ele ainda estava impressionado como ela havia usado sua magia para pegar um item de seu grimório e usado o mesmo para desativar a conexão dele com seus espelhos. Normalmente eles desapareceriam por serem objetos construídos por sua magia, mas surpreendentemente eles agora eram objetos físicos de verdade. Yuki. Muito bem, agora tá na hora de dar as funções para esses espelhos inativos. Nemelion. Isso é impressionante. Não consigo mais exercer nenhuma influência sobre eles. É quase como se tivessem se tornado espelhos normais. Yuki. Ah não, eles ainda funcionam, eu garanto, e com minha magia vou torná-los ainda melhores para meu uso exclusivo. Mal posso esperar para começar a trabalhar com eles. As possibilidades de poderes que posso dar a eles são quase ilimitadas.
Seus olhos brilhavam em estrelas, sua empolgação para criar itens novos usando a magia de Nemelion era palpável. Nemelion, ainda vai precisar de mais espelhos ou quer que eu te ajude com minha mana para forjar alguma coisa? Yuki, bom, na verdade nesse momento ainda não, apenas pretendo trabalhar nos seus espelhos por enquanto. Mas não se preocupe, vou precisar de você muito em breve. Mas deixando isso de lado, já deve estar quase na hora de comer, Sirius provavelmente vai querer ficar de olho em você, então pode ir saindo. Nemelion, está bem, mas aonde eu encontro o Sirius? Yuki, o pessoal já deve ter se espalhado pela vila. Já que a missão deu errado, é só você sair do laboratório e perguntar para alguém aonde ele está. Dito isso, Nemelion saiu do local, e não muito depois avistou uma fogueira e foi até lá para pedir informação. Só havia uma pessoa lá e surpreendentemente era a pessoa a qual estava procurando. Sirius, e aí, ela já terminou de espremer você por hoje? Nemelion, tipo isso, mas ela ainda disse que vai precisar de mim depois. Sirius, é claro que vai, acredite em mim sempre. Quando você pensa que não precisa mais ajudá-la com uma invenção maluca, ela vai lá e te mostra que teve mais uma ideia para mais um item. Mas vamos deixar isso para lá. Sente-se aí, bastardo, vamos comer. Nemelion sentou-se na frente dele na fogueira com um olhar de indiferença. Parece que ele não era muito diferente dos outros que o tratavam como uma vergonha por ser bastardo. Sirius, ao ver o olhar do mesmo, disse: o que foi? Eu o ofendi. Me desculpe. Nemelion não disse nada, apenas voltou seu olhar para o fogo. Sirius, mas você é um bastardo. Nemelion, Merioliona é minha mãe, é só o que importa. Sirius, e seu pai plebeu não é um nobre, o que faz de você um bastardo, não importando os sentimentos de sua mãe em relação a você, isso não mudará o que você é. Aquela conversa já estava deixando Nemelion com raiva, algo que Sirius percebeu com facilidade. Sirius, deixe eu lhe dar um conselho, bastardo. Nunca se esqueça do que você é, aquela escória dos cavaleiros mágicos e nobres não vão esquecer. Use isso como um escudo, e jamais será usado para feri-lo. Nemelion, e o que você sabe sobre ser um bastardo? Sirius, mais do que você pensa, meu pai era um nobre, e minha mãe só uma plebeia. Nemelion ficou surpreso, afinal para ele parecia que Sirius falava mais do que sabia. Sirius, apesar de ser conhecida como uma das mulheres mais fortes do reino na época que rivalizava com a Cier Silva e Merioliona Vermilion, ela ainda era uma mulher de origem humilde. Eu vivi grande parte da minha infância só na parte da plebe. Mas quando peguei meu grimório, e criei o meu grupo, muitas coisas aconteceram na minha vida e acabei me envolvendo com a família do meu pai. Bastardo aqui, bastardo ali, era só o que eu escutava. Com o passar do tempo aprendi a usar essa palavra como o meu próprio escudo, até que chegou ao ponto de não me afetar mais. Guarde o meu conselho, bastardo, repita ele para si mesmo. E logo essa palavra inútil não significará mais nada para você. Após dizer aquilo, Sirius voltou sua atenção para a panela com ensopado no fogo. Nemelion havia entendido aonde ele queria chegar, e sabia que Sirius não ia parar de chamá-lo de bastardo, mas entendeu que ele só o queria ajudar do seu jeito. Sirius, espero que goste de um tempero picante. Dizia ele enquanto estendia uma tigela com ensopado de carne para ele. Nemelion agradeceu e logo começaram a comer. Com o passar do tempo, logo começaram a conversar ao redor da fogueira enquanto esvaziavam a panela de ensopado. No meio disso, Sirius, que estava concentrado o tempo todo em Nemelion, não percebeu a criaturazinha que estava ao seu lado escrevendo em um caderninho. Sirius, que boneca gótica engraçadinha é essa aí? É alguma invenção nova de Yuki? Grendeville se irritou instantaneamente, parando de escrever, apontando seu dedo para ele dizendo: você não deveria insultar um demônio de nível médio, tem sorte de eu só estar aqui para observar. Sirius, uau, que medo, acho que vou me mijar. Diria ele com deboche. Eu já lutei contra um dragão da Primeira Grande Guerra, se eu tivesse medo de um demônio de nível médio, meus companheiros que já morreram em batalha levantariam de seus túmulos para me socar.
Grendeville ficou ainda mais irritada e disse: eu ouvi a história sobre a luta de vocês, achava que você era incrível, mas pelo visto não passa de um idiota. Sirius fez uma pergunta a Nemelion, ignorando completamente Grendeville e irritando ainda mais. Se essa criaturazinha está aqui significa que você fez um contrato com ela, tem certeza que está disposto a confiar em um demônio? Eles podem ser bem traiçoeiros. Nemelion: estou sim, ela se mostrou bem confiável até agora. Sirius apenas suspirou e disse: quer saber, você é mais ingênuo do que eu pensava. Nemelion não disse nada, afinal desconfiar de um demônio era algo lógico, mas Grendeville havia lhe mostrado a história de Alon. Ele com certeza iria lhe dar um voto de confiança. Depois de encerrarem o assunto, eles voltaram a comer o resto do ensopado. Com a barriga cheia, eles ainda continuaram com suas conversas até a madrugada, eles estavam se dando bem. Com o decorrer dos dias, Nemelion se acostumou a ficar na vila e com as pessoas ao seu redor. Surpreendentemente, nenhuma das pessoas a qual ele atacou não guardou o rancor dele. É claro, Nemelion sabia que ainda havia desconfiança sobre ele, afinal ele era um desconhecido, porém mesmo assim todos o tratavam bem. Inclusive até a garota que havia lhe dado um soco foi pedir desculpa. Ela era bem atirada, principalmente quando dava em cima dele, falando para ele fechar os seus botões, ou quando se colava com ele tentando fazer ele beber uma caneca de álcool. Ele passava a maior parte do tempo no laboratório de Yuki, e durante a noite costumava se sentar ao redor de uma fogueira com Sirius e vários membros do grupo. Sua comida fez muito sucesso entre eles, em quase todas as noites ele é quem fazia a comida. Desde que saiu da capital real, esses foram os seus melhores dias. Ficar com eles fazia o mesmo não pensar tanto em seus problemas. Atualmente Nemelion estava no laboratório de Yuki. A mesma falou que precisava ir até uma base do grupo deles para conversar com alguém. Como ela já confiava nele, pediu para ele ficar e proteger o laboratório. Nesse laboratório havia um porão, parecia que tinha algo bem importante lá dentro, tanto que Yuki pediu para ele ficar lá com a única intenção de proteger o que estava lá dentro. Nemelion havia perguntado o que era exatamente o que tinha ali, mas Yuki havia se recusado a responder. Sirius também fez questão que ninguém que soubesse sobre o porão falasse a ele. Claramente era algo de suma importância para eles, então Nemelion não insistiu. Na verdade, nesse momento, ele estava muito mais concentrado no mapa que o que havia dado para ele. Aparentemente Nemelion foi parar na parte mais isolada do Reino Clover, até mais do que o Reino Esquecido. No mapa podia-se ver uma quarta parte que estava atrás do Reino Esquecido. Os outros haviam lhe falado que aquele local era uma parte do reino tão precária em recursos naturais que deixou de ser uma parte do Reino Esquecido e foi riscada do mapa de Clover. Normalmente essa área só era ruim por não ter muitos recursos naturais, porém por ser uma parte abandonada do reino, começaram a aparecer muitos bandidos, facções criminosas e ladrões de grimórios. Nemelion finalmente havia entendido por que das vilas a qual ele havia passado anteriormente eram tão precárias, e com várias pessoas lhe advertindo sobre ladrões e criminosos. Essa parte do reino havia se tornado tão ruim que o rei de Clover simplesmente decidiu tirar ela do mapa do país. E desde então, para os poucos que sabiam sobre sua existência, essa quarta parte do reino passou a ser conhecida como Reino Apagado. Título dado pelo mesmo ter sido completamente tirado dos mapas. Na verdade, esse mapa que Nemelion estava segurando era só uma réplica feito pela Alcateia das Sombras dos mapas originais. Nemelion sabia que o rei de Clover era um merda, mas abandonar inúmeras pessoas daquele jeito o fazia ser a pior de toda a escória do reino. Enquanto Nemelion pensava nisso, seus pensamentos foram interrompidos por um ataque que destruiu a parede ao seu lado. Nemelion rapidamente se distanciou, mantendo-se atento para uma possível luta. Quando a fumaça se dissipou, viu algumas pessoas com capas que tinham o símbolo dos purificadores. Bom, parece que estamos no lugar certo, diria um deles. Se aproximando, aquele que parecia ser o líder disse: "Vamos, garoto, saia daí, temos uma coisa que queremos nesse porão." Nemelion
Se quer tanto vai ter que passar por mim primeiro, diria ele rapidamente sacando seu grimório, se preparando para o combate. Líder. Idiota, eu sou um tenente. Você realmente acha que pode contra mim com esses caras ao meu lado? Nemelion estava tenso, pelo que tinha ouvido de Sirius Luke. Os tenentes desse grupo terrorista podiam ser até mais fortes do que os vice-capitães de Cavaleiros Mágicos. Nemelion. Bom, parece que hoje é meu dia de sorte. Dizia ele enquanto manifestava vários espelhos, se preparando para a luta. Vamos ver se consegue manter essa sua arrogância, senhor tenente. Opa, olha só quem decidiu aparecer no final. E aí, gostaram dos novos personagens que apareceram nessa parte? Se sim, já estejam avisados que na próxima parte vem uma coisa nova por aí. Enfim, espero que tenha gostado do capítulo que fizemos, e até o próximo vídeo.